Eu agora quero convidá-lo a meditar comigo na palavra de Deus em Lucas capítulo 18, dos versículos 9 ao versículo 14. Com Deus, atitudes valem mais que palavras. Vamos à palavra de Deus. A verdade da fé. Sem rodeios. Reflexões com Ricardo Gondim. Lucas 18, versículo 9 em diante. Há alguns que confiavam em sua própria justiça e desprezavam os outros. Jesus contou esta parábola. 2 homens subiram ao templo para orar. Um era fariseu e outro publicano. O fariseu, em pé, orava no íntimo, dizendo assim: Deus, eu te entrego, eu te agradeço, porque não sou como os outros homens, ladrões, corruptos, adúlteros, nem mesmo como este publicano. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho. Mas o publicano ficou à distância. Ele nem ousava olhar para o céu, mas batendo no peito dizia: Deus, tem misericórdia de mim, que sou pecador. Eu lhes digo que este homem, e não o outro, foi para casa justificado diante de Deus. Pois quem se exalta será humilhado, e quem se humilha será exaltado. Existem algumas frases que elas, de tanto serem repetidas, elas viram aquilo que no jargão do jornalismo chama-se de lugar comum. O que é um lugar comum? Lugar comum é uma frase que é dita e que perdeu já até o seu significado, porque ela foi repetida demais. Então, quando uma coisa é muito repetida e já não tem mais nem sentido, virou um jargão, virou um clichê, isso a gente chama de lugar comum. Então, quer ver uma frase assim, que é muito lugar comum? Não julgue ninguém pela aparência. Isso é uma coisa tão óbvia, é uma coisa tão comum, e já foi dita tantas vezes que a gente ouve e nem liga mais. Ela perdeu o seu impacto. Não julgue ninguém pela aparência. Mas essa frase, embora desgastada, não julgue ninguém pela aparência, nela está o espírito desta parábola que Jesus contou aqui. Jesus contou uma parábola muito interessante, e essa parábola é para mim e para você. O Lucas diz aqui, né, que é o escritor, ele diz assim: foi para alguns que confiavam na sua própria justiça e desprezavam os outros. Para eles, Jesus contou essa parábola. Então tinha um público específico. E esse público específico é o público religioso. Porque não tem nada mais fácil no mundo, qualquer grupo, qualquer grupamento religioso, do que se tornar exclusivista, intolerante com o próximo. Qualquer grupo religioso. Católico é muito intolerante, um católico mesmo, ciente dos brios do seu catolicismo romano, ele corre o risco, vamos colocar assim, ele corre o risco de se tornar intolerante com os evangélicos. E eu, que sou evangélico, sei o quanto que os evangélicos são intolerantes com outras expressões de espiritualidade. Nós, os crentes, nos achamos o máximo. Nós achamos que temos a doutrina correta. Que você andou pelo mundo inteiro, mas no dia que você chegou aqui na Bethesda, você chegou no lugar certo. Tem o céu e tem uma embaixada do céu aqui na terra. Adivinha o nome? Igreja Bethesda. É uma embaixada do céu. E o embaixador é o pastor Mário Mingoni. E para esse grupo específico, quer dizer, para qualquer grupo, porque esse é um perigo que a religião corre, se tornar exclusivista, se tornar intolerante com o outro, de achar que nós somos os detentores de toda a verdade, que nós somos o grupo mais certo que existe na terra. Se Jesus visitasse São Paulo, onde ele estaria hoje à noite? Onde ele iria assistir um culto? Vocês ainda duvidam? Avenida Engenheiro de Zagotes, número 1000. Ele sabe até decorar desse endereço. Então, o que Jesus... Aí ele conta uma história para esse grupo específico, que se acreditava
que a sua justiça era a melhor que todas e desprezava os outros. Ele disse: 2 homens subiram para o templo para orar. Um era fariseu e outro era um publicano. Os publicanos eram malqueridos, malquistos em Israel, porque eles tinham uma fama de corruptos, porque eles mexiam com impostos, eles mexiam com dinheiro. E não tem um grupo que seja mais visado em relação a suborno e a corrupção do que os fiscais. É muito difícil um fiscal ser íntegro. Existem. Toda generalização é errada. Existem fiscais íntegros, corretos. Mas o senso comum diz que os fiscais são corruptos. Pois foi um fiscal orar e um religioso. Subiram para o templo para orar. E o religioso, quando começou a orar, ele, no íntimo dele, começou a se achar o tal. Ele se achou muito chique. Ele se achava muito especial. Ele se achava mesmo. E ele disse: Senhor, muito obrigado. Eu te agradeço. Porque eu não sou como as outras pessoas. Nós somos diferentes. É o crente da Betesda: Senhor, muito obrigado. Nós somos diferentes. Não somos como os demais. E do lado dele estava ali orando um católico, apostólico romano. E o crente orando e olhando para o católico de joelhos. E ele ficou julgando o católico, dizendo: esse católico que tem lá idolatria, e que tem imagem de escultura, e começou a julgar o católico. E o católico ali de joelho quebrado na presença de Deus. E tem uma coisa na igreja católica que eu gosto muito: tem um ritual da missa que eu vivo querendo colocar esse ritual aqui na Betesda. É um ritual da missa em que os católicos, num determinado ponto da missa, eles dizem assim: é a hora da contrição. Eles dizem: minha culpa, minha máxima culpa. Eu gosto demais disso, porque é muito diferente de nós evangélicos, que fica culpando o avô da maldição hereditária. Não é minha culpa, é a culpa do vovô lá, que era errado. Eu estou só herdando as coisas dele. Eu tenho que amaldiçoar esse velho lá. E o católico é mais nobre que nós, porque ele diz: não tem nada a ver com o vovô, é minha culpa, minha máxima culpa. E esse católico estava assim. Aí Jesus disse para o crente da Betesda: pois ele, católico, está saindo da minha presença justificado, e você, crente da Betesda, orgulhoso, não vai sair justificado, porque quem se exalta será humilhado, e quem se humilha é exaltado. Então, o que ele quer dizer para nós aqui, na verdade, é que nós não devemos nunca imaginar que Deus se impressiona com demonstrações piegas de religião. Deus não se impressiona com demonstrações piegas de religião. Que eu que sou de uma origem pentecostal, vi muito acontecer em igrejas pentecostais. Um frenesi religioso que no fundo, para ser honesto, não tinha nada a ver com Deus, era para impressionar as pessoas ao redor. Olha como eu sou espiritual, olha como eu sou espiritual. É só para impressionar, não tem nada a ver com Deus, é com as pessoas ao redor. Deus não se impressiona com isso. Na verdade, nós temos que tomar muito cuidado para que a nossa espiritualidade não seja exibicionista, vaidosa, prepotente, arrogante. Temos que tomar cuidado, porque nós estamos lidando com valores que são muito preciosos. E esses valores, por causa da sua preciosidade, eles são muito frágeis. E os valores espirituais, pela sua fragilidade, eles podem, com muita facilidade, é muito fácil você dar uma pequena, uma mínima mudada naquele valor, e ele deixa de ser um valor espiritual e passa a ser uma manifestação da sua vaidade, da sua arrogância, da sua prepotência, da sua soberba. É muito fácil isso acontecer. É muito fácil acontecer com tudo.
no nível educacional, financeiro. Muito fácil uma pessoa que tem muito dinheiro olhar para o outro com desdém. É muito fácil uma pessoa que é muito culta, que fala vários idiomas, olhar para o outro com desdém. É muito fácil uma pessoa que transita nas camadas políticas do poder olhar para o povo como ralé. É muito fácil. Como é fácil acontecer. É uma sutil tentação. A pessoa que lida com valores espirituais ficar vaidosa, ficar tão consciente, se tornar tão ciosa da sua espiritualidade que despreza os outros. Então, ele contou essa parábola. 2 homens subiam ao templo para orar. Um era fariseu, outro era publicano, e um tinha uma atitude arrogante. Então, dessa parábola e desse encontro com Jesus através da Bíblia, algumas coisas me vêm à mente. Alguns lampejos, algumas intuições que a minha alma bebe desse texto. Tem a ver comigo. Tem a ver comigo. Eu não estou pregando para vocês. Quando eu apontar o dedo assim, eu vou me lembrar que tem 3 voltados para mim e tem um voltado para cima. Dizendo assim, ó Ricardo, 1 para eles, 3 para você e 1 para Deus. Porque eu sou o primeiro a precisar disso aqui. Primeira coisa que Jesus mostra aqui é o seguinte: não fale com Deus como quem tem direito ou legitimidade para reivindicar qualquer coisa. Não fale com Deus como se você tivesse direito, como se você tivesse legitimidade para reivindicar qualquer coisa. Porque o homem orou e no íntimo dele ele está dizendo o que para Deus? No íntimo desse homem, o que ele está dizendo para Deus? Deus, eu mereço. Eu vou falar contigo, mas eu vou falar contigo noutra categoria. Aqui quem está falando contigo não é um qualquer, é uma pessoa de uma outra categoria. E é melhor você ouvir. Porque eu sou de outra, eu sou um espécime diferente. Eu estou 3 degraus acima da patuleia. Eu não sou um tupiniquim qualquer. Eu sou eu. E vou falar contigo agora. Quer dizer, ele tem uma arrogância, ele se gaba diante de Deus dos méritos dele. Ele vai falar com Deus, mas ele tem méritos para apresentar a Deus. E olha os méritos dele. Não sou como os demais homens, eu sou diferente. Os outros são ladrões, são corruptos, são adúlteros. Mas eu não, eu jejuo, dou dízimo. Eu sou de uma categoria diferente. E é interessante que essa arrogância, essa prepotência, esse sentimento de onipotência de quem vai falar com Deus, mostra que há um resíduo adoecido na alma desse homem. Ele é doente. Ele, na verdade, é um doente, coitado. Porque ele se acha. E ele se acha diante de Deus. E ele usa uma lógica, que é a lógica que eu tenho brigada na Bethesda, e eu tento explicar para vocês, e eu falo, aí de repente vem uma pessoa para mim na Bethesda e diz: ah, pastor, eu entendi as suas palavras, mas aí eu fui numa outra igreja porque eu estava precisando de uma porta de emprego. Ah, eu ouvi, pastor, eu ouço as coisas que o senhor fala, mas eu tenho uma causa na justiça que eu tenho que resolver, e eu fui amarrar esses demônios lá na outra igreja. Eu tento colocar isso na cabeça das pessoas, mas não entra, parece que não entra. Que é a lógica de uma religião mecânica. Esse homem aqui da parábola, ele tem uma religião mecânica, uma religião de engrenagens, de causa e efeito. É assim, Deus está lá no céu, eu estou aqui na terra, e nós entramos numa relação de partidas e contrapartidas. Eu faço a minha parte, Senhor, você faz a sua. Para cada coisa que eu fizer aqui, tem uma contrapartida divina. E cada coisa divina tem uma contrapartida humana. Deus faz, agora é a sua parte fazer.
Você fez, agora é a parte de Deus fazer. Você faz, agora é a parte de Deus fazer. Deus faz, agora é a sua parte de Deus fazer. Deus já fez por você, agora faça a sua parte. Porque se você fizer a sua parte, Deus faz mais. E é assim, um crescendo, crescendo, crescendo. Faça o que Deus faz, faça o que Deus faz. Deus faz e você faz. Faça o que você faz. Essa é a religião. Essa é a religião que está na cabeça da gente hoje. Essa é a religião que nós temos que tirar da nossa cabeça, porque não é a de Jesus. Que é, eu não sei se... Depois eu até vou falar aí com a psicóloga ou pedagoga da Bethesda que me ensine esse negócio, que é a lógica da mãe que educa os filhos com prêmio. Você já deve ter visto, eu não sei se está certo. Eu vou até depois perguntar aos pedagogos aí se deve fazer isso. É a mãe que põe na parede um cartaz e os filhos têm que cumprir as tarefas e para cada tarefa que o filho cumprir, ganha uma estrelinha. Não tem isso? Já viram isso? Ganha uma estrelinha. Se você escovar os dentes todo dia, uma estrelinha. E se você não brincar com seus irmãos, outra estrelinha. Se você não furar o olho do gato, outra estrelinha. Se você não matar o canário do vovô, outra estrelinha. Então vai ganhando estrelinha. Aí no fim da semana, conforme as estrelinhas, aí tem o direito de ir pro Parque da Xuxa. Ou tem o direito de tomar um sorvete no McDonald's. Ou ganha o direito de assistir mais meia hora de televisão, ou pode ligar o computador, sei lá, ganha um prêmio. E dependendo das estrelinhas. E a gente acha que o nosso relacionamento com Deus é assim, é estrelinha. E a gente vem na igreja domingo buscar o prêmio das estrelinhas da semana. Eu dei 2 vezes o dízimo. Eu jejuei 2 vezes, dei o dízimo. Agora, Deus, a tua contrapartida. Nós vivemos essa espiritualidade nas igrejas e eu estou dizendo, Deus não trabalha com esses valores. Não é assim que Deus quer que nós cresçamos, que nós sejamos filhos. Não é assim que funciona. As nossas relações espirituais não é desse jeito. Até porque se dependesse de estrelinha, irmãos, eu não podia nem estar pregando aqui hoje à noite. Eu falo isso sem demagogia. Se eu tivesse que apresentar as minhas estrelinhas para Deus hoje, eu estaria perdido. Eu estaria perdido. Mas a gente funciona nessa categoria. E aí fica uma religiosidade, que é essa religiosidade dessa lógica mecânica, em que a gente está conseguindo coisas de Deus. Consegui, ganhei, fui premiado, tenho divisas. É o que ganha lá na empresa tantos pontos e vai amealhando pontos para ser promovido no fim do ano. E nós achamos que a casa do nosso Pai é assim e que o coração de Deus é assim. E é isso que as igrejas estão ensinando. A você conseguir pontos. E o que é mais dramático e triste é que os pontos geralmente são grana, é dinheiro. Tudo tem a ver com dinheiro. Tudo tem a ver com sacrifício. E Jesus está dizendo, não entre nessa. Porque se você entrar, você perde uma das dimensões mais lindas, que é da graça. Que Deus me dá coisas. Não é porque eu fiz por onde merecer. É porque eu sou a menina dos seus olhos. É porque um pai e uma mãe podem até esquecer os filhos, mas Deus me acolhe como um pai amoroso. Que eu sou especial, que eu sou precioso. Não é pelo que eu fiz, não é pelo meu desempenho, é por quem Ele é. É pelo coração paterno de Deus. Não é essa coisa a gente tem um pacote de estrelinha para apresentar a Deus, agora sim eu venho. Porque muitas vezes acontece comigo na Bethesda, as pessoas chegam para mim e dizem, pastor, eu dei meu dízimo, o que está acontecendo? E aí é que está a arrogância. Aí é onde começa a arrogância. Eu fiz. Onde que Deus está falhando? Não é a arrogância do ser humano achar que fez e que Deus está falhando da parte dele? Mas é assim que funciona a nossa cabeça. Aí fica a moça atrás de mim. Pastor, eu sou servo de Deus, eu entro na igreja, por que o senhor não me dá o meu varão, minha bênção? Eu digo, minha irmã, não é assim, as coisas não funcionam assim, não é desse jeito. Mas eu estou dando aula aqui na escola dominical, vai chegar, pastor? Tem estrelinha desde que eu sou 11 anos, que eu estou juntando o meu pacote, meu baú de estrelas, e não descontei nenhuma, esperando para o grande dia.
E uma outra coisa que Jesus chama muita atenção aqui no texto é que ele diz para a gente não falar com Deus querendo crescer em cima da fraqueza alheia. Como é que eu não devo orar com Deus? Como é que eu não devo me comportar com Deus? Não fale com Deus querendo crescer em cima da fraqueza do outro, que também é um mecanismo muito interessante que a gente faz com a gente mesmo. É que para ganhar cacife com Deus, ganhar crédito com Deus, a gente olha e se compara com pessoas menos, pelo menos na nossa ótica, menos virtuosas do que nós mesmos. Eu digo sempre na Bethesda assim: amigo, você vai sempre encontrar na sua vida, sempre, pessoas mais bonitas do que você, mais ricas do que você, mais inteligentes do que você, mais bem relacionadas do que você. E se você tiver sorte e viver muito, você vai sempre encontrar pessoas mais novas do que você. Mas o contrário também é verdadeiro. Você vai encontrar pessoas menos inteligentes do que você. Você vai encontrar pessoas menos hábeis que você, menos éticas do que você. Na vida a gente encontra. E sinceramente, comparado com o pedófilo que estuprou uma criança e que está preso no manicômio judicial, eu sou bem melhor do que ele. E não é fácil eu subir na minha autoestima, dizendo: Deus, te dou graças, porque hoje eu não estou preso no manicômio judicial porque eu não sou um pedófilo. Eu não sou pedófilo. Então é muito fácil eu galgar, eu me comparar com pessoas que eu considero e reputo menos válidas do que eu. Não sei nem se eu posso usar a expressão menos boas do que eu. Eu sou bom em relação a ele. Te dou graças a Deus. Eu não posso... É possível que eu não seja o rei da cocada. Pode ser que eu não seja o melhor. Mas me comparando com esses ladrões, com esses corruptos, com esses adúlteros, com esses... Eu até que estou bem na fita, não acha não, Deus? E como a gente funciona nessa lógica? E essa lógica, ela acaba sendo perversa. Por que ela é perversa? Porque eu fico então à cata, eu fico procurando, às vezes morbidamente, pessoas ruins para dizer assim: pelo menos eu não sou assim. Então você dá um tapa na cara da mulher e diz assim: mas pelo menos eu não esfaqueei você. Tem marido que esfaqueia. Se dê por feliz por ter um cara como eu. Não é verdade? Acaba sendo. Graças te dou, Deus. Que eu, quando vou roubar, eu roubo só coisas pequenas. Te dou graças que eu nunca roubei grandes quantidades de dinheiro. Meus roubinhos só são bestas. E aí entra numa questão, que é uma questão horrível. É que você monta, você constrói a sua identidade desfazendo do outro. E você vive a vida inteira diminuindo as pessoas ao seu redor para encobrir aquilo que você é na verdade. Você sempre vai achar pessoas menos... Então, nossas relações com Deus acabam sendo assim, comparativas. Senhor, eu te dou graças. E eu acho que evangélico brasileiro hoje tem que lavar a boca quando for falar dos santos da Igreja Católica. Tem que lavar a boca quando falar agora de católico rezando para santo. Porque enquanto nós tivermos rosa ungida em cima de rádio, copo d'água, corredor com 318 pastores que a gente não sabe nada do caráter desses pastores, sal grosso, e aí vem falar de santos da Igreja Católica que pelo menos eram íntegros e verdadeiros e pessoas de uma vida corretíssima. Enquanto a gente estiver com esse tipo de coisa, lava a boca, fica calado. Não fica querendo desmerecer o outro, porque você tem telhado de vidro. Não fica jogando pedra nas outras pessoas quando o seu quintal está cheio de lodo e de lama. Que é um artifício que a gente faz. Então às vezes eu fico louco da vida. E o Daniel fez isso comigo esse ano. Daniel, o pastor Daniel aqui. Eu estou falando, aproveitar que ele não está aqui, que aí eu falo pelas costas. Terminei de correr a São Silvestre aqui no dia 31, ele falou assim para mim: Ricardo, você fez em quanto? Eu falei: fiz 1h28, 1h30. Ele falou: você sabia que o meu cabeleireiro, tem um cabeleireiro que ele faz 1h05? Esse ano ele fez 1h03. E olha a lógica. Ele que não corre um quarteirão, para me desfazer foi atrás do cabeleireiro dele. E ele é careca. Então é muito comum, queridos, eu terminar de ler um livro
eu termino de ler um livro que eu gosto muito, aí eu falo assim para mim mesmo, pô, Ricardo, você é o tal, hein? Esse mês você leu 3 livros e tem gente que não vai ler nenhum livro o ano todo. É muito fácil eu ler o jornal e aí eu digo assim, Ricardo, você é o tal, cara, que você não está sendo perseguido pela polícia. Você é o tal, bicho. E aí eu fico todo pavão. E Deus está dizendo assim para mim, Ricardo, para de fazer esse tipo de jogo, porque você não é quem você pensa que é. Não é o que você pensa que é, que você quer me fazer acreditar que você é. E o que é desastroso é que você quer fazer Deus acreditar que você é alguma coisa desfazendo dos outros. Não faça isso. É uma falha de caráter tremenda. Quando a gente quer subir na empresa desfazendo do outro, mas é um pecado horrível quando a gente quer subir com Deus desfazendo dos outros. Não fale com Deus achando que Deus se impressiona com preces bem elaboradas. Deus não ouve o que você fala. Deus ouve o que o seu coração fala. Eu ouvi uma ilustração há um tempo atrás que eu achei muito interessante. Diz que um homem morreu, chegou lá no céu e quando ele chegou no céu, por mais estranho que pareça, lá do céu, as pessoas lá do céu viam tudo aqui na terra. E ele, lá do céu, vendo, ele disse, eu quero ver minha igreja, quero ver minha igreja. Aí olhou lá do céu, estava a igreja dele. E ele ficou ouvindo, olhando a igreja, e tudo surdo. O coral foi cantar, som nenhum. Passou, foi orar, nada. E o baterista batendo na bateria, e som nenhum, zero, tudo calado, silêncio absoluto. E ele cutucou o anjo e disse, o que está acontecendo? O anjo disse, espera um pouco. Aí daqui a pouco ouviu uma oração que foi feita lá na igreja dele. Era uma senhora, uma velhinha, 69 para 70 anos de idade, no canto, orando, dizendo, Senhor, tem... E ele ouviu. Ele falou, mas interessante, eu não ouvi ninguém, só ouvi essa velhinha. E aí o anjo falou, é porque aqui do céu a gente não ouve o que as pessoas falam, a gente ouve o que o coração das pessoas fala. E esta é a única pessoa na sua igreja que ora com o coração. O que foi que Jesus disse a respeito da oração desse homem? 2 homens subiram para orar, um fariseu em pé, orava no íntimo. O que ele estava orando, ninguém sabe. A gente só sabe o que ele estava dizendo no íntimo dele, no coração dele. Porque é isso que Deus ouve. Você fala no seu coração, é o que Deus ouve. Por isso é que a Bíblia diz, esse povo me louva com os lábios, mas o coração está longe de mim. Você pode ficar blá 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 igual uma matraca, blá 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 e fazendo compras no supermercado. Eu já me flagrei muitas vezes orando assim, Senhor meu Deus e tal, e minha cabeça passeando e pensando, e olhando as coisas, e pensando, e é horroroso, porque ele estava falando uma oração com certeza bem bonita, mas no coração dele ele estava desfazendo do próximo. E Deus disse, eu estou ouvindo não o que você fala, eu estou ouvindo o que o seu coração está dizendo. E o que o seu coração está dizendo é, eu te agradeço porque não sou como os outros homens, ladrões, corruptos, adúlteros, e nem mesmo como este publicano. Não fale com Deus alegando meia dúzia de virtudes mais fáceis para você. Você sabe um outro jogo que a gente faz? A gente elege meia dúzia de virtudes que a gente é bom nelas. Tem meia dúzia de coisas que eu sou bom. Então, eu quando vou falar com Deus, eu falo daquilo que eu sou bom, eu não falo daquilo que eu não sou bom. Por exemplo, para mim é facílimo falar mal de cigarro. Fácil. Eu detesto cigarro, detesto. Você quer me ver chateado, angustiado, triste, é botar uma pessoa fumando perto de mim. Eu tenho alergia a cigarro. Então, para mim, chegar aqui no púlpito da igreja e bater em cima de quem fuma é a coisa mais fácil do mundo. Isso para mim não é problema. Eu não tenho problema com cigarro. Você não quer ver outra coisa? Bingo, jogo de azar, corrida de cavalo. Eu nunca botei os meus pés no autódromo, ou no hipódromo, no jockey. Eu não sei nem como é uma corrida de cavalo. Eu já vi no cinema, mas eu não sei como é uma corrida de cavalo. Eu não sei como é um bingo. Nunca botei os meus pés num bingo. Porque eu acho imbecil o jogo. Eu acho o jogo uma coisa imbecil. Que pelas leis da probabilidade a casa leva vantagem sempre. Que você vai lá certo de que vai perder e que o outro tem chance de ganhar. É um dado viciado, porque o outro tem 70% de chance de ganhar e você só tem 30%. Então, eu
não vou jogar com sorte assim. Isso não é sorte, isso é azar. Então eu, como acho que é uma imbecilidade, pra mim é fácil falar de bingo. E baixar a pua em cima de gente que joga. E dizer seu otário, e ppp, e popopó. Mas tem áreas da minha vida que eu não vou contar pra vocês, que essas eu não falo. Essas eu gosto de, entendeu? Muda de assunto, vamos falar do Corinthians, vamos falar de outra coisa, não vamos falar disso, peraí. E se alguém vier falar, eu digo logo, eu reajo logo. E se a pessoa vier falar dessas áreas da minha vida, eu reajo logo. Com que direito você acha que pode estar abordando? Deus não gosta que as pessoas julguem, sabia? Eu tenho logo um monte de defesa. Então é fácil eu ir orar e desenvolver uma religião em que eu, nas coisas que sou bom, nas coisas que eu domino, eu exerço uma religiosidade, na verdade, hipócrita, né? Demagógica. E aí a gente vai à cata da Bíblia aqui, das coisas que para nós fica fácil da gente bater, criticar nos outros. E aí os nossos defeitos, as coisas que precisam ser lidadas na nossa vida. Ora, para um fariseu que foi educado de um rigor religioso tremendo, jejuar 2 vezes por vez, semana para ele era fácil. E aí ele pegou aqui meia dúzia de coisas que eram fáceis para ele em cima dos outros. Pega meia dúzia de virtudes que ele é bom, e aí é inclemente com o próximo. Agora vejam, que falar com Deus não é complicado. Deus não é complicado, irmãos. Deus não é complicado. Complicado somos nós. Deus não é complicado, a espiritualidade não devia ser complicada. A nossa relação com a divindade não devia ser uma coisa tão complicada, devia ser uma coisa simples. Nós é que somos um povo cheio de complicação. Jesus disse, olha, fale com Deus. Fale com Deus. Como falou esse homem quebrantado. Fale com Deus, notando que Deus olha para pessoas, indivíduos. Deus não compara ninguém com ninguém. Porque aquele homem publicano foi à distância, nem ousava olhar para o céu, se ajoelhou, falou com Deus, e Deus viu aquele homem, e nem comparou ele com o fariseu, e nem comparou ele com ninguém, olhou ele do jeito que ele era. Se for falar com Deus, saiba disso, Deus não vai nunca comparar você com ninguém. Deus não vai chegar para você e não vai cobrar de você o mesmo coração do outro. Deus não comparou ele com ninguém, ele disse, olha, esse publicano, olha como ele está agindo. Não é em relação a você, é em relação a ele mesmo. Olha para ele. Olha a atitude do coração dele. De um homem quebrado, de um homem humilhado. Olha para ele, eu não vou ouvir essa oração. Que a gente tem a tendência de achar que Deus nos compara com os outros. Deus não vai me ouvir, pastor. Por quê? Mas eu não sou assim como você. E eu conheço algumas pessoas assim que foram educadas em igreja e tiveram uma avó muito piedosa. Aí as pessoas criam um trauma. Mas eu não posso falar com Deus porque eu nunca vou ser igual a minha vozinha. Vozinha, a vovó, aquilo era uma mulher de Deus, pastor. Falava com Deus e Deus ouvia. Mas eu? Deus não está comparando você com sua avó. E nem com seu pai que era pastor, e nem com seu avô que foi bispo da igreja metodista, e nem com seu tio que foi um padre da igreja católica. Deus vai olhar você. E o parâmetro de Deus olhar você não é religioso, não tem a ver com a instituição, não tem a ver com a placa da igreja que está na porta, tem a ver com o seu coração. Fale com Deus com a percepção de que Ele é misericordioso. Porque o homem, quando se ajoelhou, ele disse, Senhor, tem misericórdia de mim. Olha que coisa linda, ele não reivindicou nada, ele pediu misericórdia. Eu gosto muito dessa palavra, misericórdia. Porque eu aprendi essa palavra há muito tempo e ela tem sido uma palavra que eu dependo dela. Eu dependo muito dessa palavra e eu, depois que entendi o sentido da palavra misericórdia, aí eu fiquei apaixonado ainda mais pelo conceito. A palavra misericórdia vem de 2 raízes latinas, miserere e cordis. Miserere é miséria mesmo, miséria. E cordis é coração. É dessa palavra cordis que veio a palavra cardiovascular. Cardiopatia, cardíaco, cordis, cardio, é a mesma raiz latina. Cordis é coração. E o que é misericórdia? Misericórdia é Deus voltar o coração para o miserável. Olha que lindo. Não é precioso? Deus voltar o coração dele para o miserável.
E a pregação cristã, ela não é a pregação das estrelinhas. É o contrário. Deus alcançou o miserável, porque os sãos não precisam de médicos. O justo, uma pessoa justa que vai diante de um juiz, ele não pode pedir misericórdia. O justo não pede misericórdia. O justo diante de um juiz pede direito. A única pessoa que diante de um juiz pode pedir misericórdia, que no jargão jurídico chama-se clemência, é o culpado. O culpado, ele não tem recurso, ele está culpado, ele tem que dizer misericórdia. E a nossa relação com Deus não é de exigir, cobrar, é de misericórdia. Volta o teu coração para mim, porque eu sou necessitado, não de justiça. Eu não vim reivindicar direitos, eu vim te pedir misericórdia. Eu não vim cobrar a execução da lei. Eu vim buscar o presente da graça. Essa é a atitude que esse homem foi falar com Deus na percepção da misericórdia. E misericórdia para Deus usar de misericórdia conosco, ele não cobra nada, ele não pede nada. A única coisa que Deus pede é um coração quebrantado e contrito. Eu queria ler com vocês o Salmo 51, porque esse salmo foi escrito por Davi quando ele foi desmascarado pelo profeta. Muito interessante, ele foi desmascarado. E no dia em que ele estava chorando o pecado dele, escreveu esse salmo aqui que nós vamos ler agora. Leia comigo. Tem misericórdia de mim, ó Deus, por teu amor. Por tua grande compaixão apaga as minhas transgressões. Lava-me de toda a minha culpa. Purifica-me do meu pecado. Pois eu mesmo reconheço as minhas transgressões e o meu pecado sempre me persegue. Contra ti só eu pequei. E fiz o que tu reprovas, de modo que é justo a tua sentença, e tens razão em condenar-me. Sei que sou pecador desde que nasci, sim, desde que me concebeu minha mãe. Sei que desejas a verdade no íntimo, e no coração me ensinas a sabedoria. Purifica-me com sopo, e ficarei puro. Lava-me, e mais branco do que a neve serei. Faze-me ouvir o júbilo e a alegria, e os ossos que esmagaste exultarão. Esconde o rosto dos meus pecados, apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim um coração puro, ó Deus, e renova dentro de mim um espírito inabalável. Não me expulses da tua presença, nem retires de mim o teu Espírito Santo. Devolve-me a alegria da tua salvação, sustenta-me com um espírito pronto para obedecer. E aí então eu ensinarei os teus caminhos aos transgressores, para que os pecadores se voltem para ti. Livra-me da culpa dos crimes de sangue, ó Deus, Deus da minha salvação. E a minha língua clamará a tua justiça. Ó Senhor, dá palavras aos meus lábios, e a minha boca anunciará o teu louvor. Agora vejam que riqueza o versículo 16 em diante. Não te deleitas em sacrifícios, nem te agradas em holocaustos, senão eu daria. Os sacrifícios que agradam a Deus são um espírito quebrantado, um coração quebrantado e contrito, ó Deus, tu não desprezas. Por tua boa vontade fazes Sião prosperar, ergue os muros de Jerusalém. Aí sim, tu agradarás dos sacrifícios sinceros, das ofertas queimadas e dos holocaustos e dos novilhos que serão oferecidos sobre o teu altar. Reconstrói minha vida. E esse princípio é que Deus não olha para currículo. Deus não olha para currículo vitae de ninguém. Quando você se apresentar diante de Deus, não existe currículo, não tem título. Não é porque é rei, não é porque é ninguém. Deus não valoriza sacrifício, nem oferta. E a gente não compra. E na entrada da sala de Deus não tem pedágio. O que agrada a Deus é um coração contrito e quebrantado. É uma alma verdadeira diante dele. E Davi disse, porque se fosse sacrifício eu fazia. Ele era rei, ele dizia, eu mandava matar 10 mil bois, eu mandava matar 5 mil ovelhas, eu fazia um monte de coisa, mas não é isso. É um coração contrito e quebrantado. Eu queria dizer para você hoje, amigo, queria dizer para você hoje, amiga, que para falar com Deus você não precisa de ostentação, de mostrar nada, só precisa de uma coisa, que você se aproxime de Deus com o coração verdadeiro, o seu coração, sem brincadeiras, sem jogos, dizendo, Deus, eu quero ser verdadeiro diante de ti.
Você acabou de ouvir a mensagem baseada em Lucas capítulo 18, de 9 a 14, cujo título foi Com Deus, atitudes valem mais que palavras. Oremos juntos. Jesus querido e bom, Senhor das nossas vidas, Senhor do mundo, Senhor da história, Senhor do tempo, Teu nome está acima de todo nome. A Ti todo joelho deve se dobrar e toda língua confessar que Tu és Senhor para a glória de Deus Pai. Ó Jesus amado, como eu Te louvo pelo privilégio de poder anunciar para esta grande população de São Paulo o que Tu nos ensinaste, aquilo que eu tenho aprendido, compreendido da Tua palavra. Dá-nos, ó Deus, hoje compaixão para com os que sofrem. Dá-nos, ó Deus, hoje solidariedade para os esquecidos. Dá-nos hoje, ó Deus, coração grande para sermos amigo dos pecadores, para sermos, ó Deus, amigos dos que estão perdidos nos vícios e podermos, ó Deus, mostrar que Deus não põe diferença e nem separa uns dos outros, porque Tu não fazes acepção de pessoas. Tu amas a todos e estás chamando homens e mulheres para se aproximarem de Deus através do arrependimento e de uma vida nova no Espírito Santo. É assim que nós te oramos e é assim que nós intercedemos, para a glória e louvor do Teu nome maravilhoso. Amém. E amém.